Seção 2. Da administração do condomínio. Artigo 1347. A Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Artigo 1348. Compete ao síndico, inciso 1, convocar a Assembleia dos Condôminos, inciso 2, representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Inciso 3. Dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio. Inciso 4. Cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia. Inciso 5. Diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores. Inciso 6. Elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano. Inciso 7. Cobrar dos condôminos as contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas. Inciso 8. Prestar contas à Assembleia, anualmente e quando exigidas. Inciso 9. Realizar o seguro da edificação. Parágrafo 1º. Poderá a Assembleia investir outra pessoa em lugar do síndico, em poderes de representação. Parágrafo 2º. O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da Assembleia, salvo disposição em contrário da Convenção. Artigo 1349. A Assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido no parágrafo 2º do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio. Artigo 1350. Convocará o síndico anualmente reunião da Assembleia dos Condôminos, na forma prevista na Convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger-se o substituto e alterar o regimento interno. Parágrafo 1º. Se o síndico não convocar a Assembleia, 1/4 dos condôminos poderá fazê-lo. Parágrafo 2º. Se a Assembleia não se reunir, o juiz decidirá, a requerimento de qualquer condômino. Artigo 1351. Depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos a alteração da convenção, a mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária. Depende da aprovação pela unanimidade dos condôminos. Artigo 1352. Salvo quando exigido quórum especial, as deliberações da Assembleia serão tomadas, em primeira convocação, por maioria de votos dos condôminos presentes que representem pelo menos metade das frações ideais. Parágrafo único. Os votos serão proporcionais às frações ideais no solo e nas outras partes comuns pertencentes a cada condômino, salvo disposição diversa da Convenção de Constituição de Condômino. Artigo 1353. Em segunda convocação, a Assembleia poderá deliberar por maioria dos votos dos presentes, salvo quando exigido quórum especial. Artigo 1354. A Assembleia poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados para a reunião. Artigo 1355.
Assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos. Artigo 1356. Poderá haver no condomínio um conselho fiscal composto de 3 membros, eleitos pela Assembleia, por prazo não superior a 2 anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. Seção 3. Da extinção do condomínio. Artigo 1357. Se a edificação for total ou consideravelmente destruída ou ameace ruína, os condôminos deliberarão em assembleia sobre a reconstrução ou venda por votos que representem metade mais uma das frações ideais. Parágrafo 1º. Deliberada a reconstrução, poderá o condômino eximir-se do pagamento das despesas respectivas, alienando os seus direitos a outros condôminos, mediante avaliação judicial. Parágrafo 2º. Realizada a venda, em que se preferirá em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho será repartido ou apurado entre os condôminos, proporcionalmente ao valor das suas unidades imobiliárias. Artigo 1358. Se ocorrer desapropriação, a indenização será repartida na proporção a que se refere o parágrafo 2º do artigo antecedente. Seção 4. Do condomínio de lotes. Artigo 1358-A. Pode haver em terrenos partes designadas de lotes, que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos. Parágrafo 1º. A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de cada unidade autônoma ou ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de instituição. Parágrafo 2º. Aplica-se no que couber ao condomínio de lotes o disposto sobre condomínio edilício neste capítulo, respeitada a legislação urbanística. Parágrafo 3º. Para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor. Capítulo 7A. Do condomínio em multipropriedade. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 1358-B. A multipropriedade reger-se-á pelo disposto neste capítulo e de forma supletiva e subsidiária pelas demais disposições neste Código e pelas disposições das leis 4.591 e 8.078, Código de Defesa do Consumidor. Artigo 1358-C. Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo a qual corresponde a faculdade de uso e gozo, com exclusividade da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Parágrafo único. A multipropriedade não se extinguirá automaticamente se todas as frações de tempo forem do mesmo multiproprietário. Artigo 1358-D. O imóvel objeto da multipropriedade. Inciso 1. É indivisível, não se sujeitando à ação de divisão ou de extinção de condomínio. Inciso 2. Inclui as instalações, os equipamentos e o mobiliário destinados ao seu uso e gozo. Artigo 1358-E. Cada fração de tempo é indivisível. Parágrafo 1º. O período correspondente a cada fração de tempo será de no mínimo 7 dias seguidos ou intercalados, e poderá ser, inciso 1, fixo e determinado no mesmo período de cada ano. Inciso 2, flutuante, caso em que a determinação do período será realizada de forma periódica, mediante procedimento objetivo
que respeite, em relação a todos os multiproprietários, o princípio da isonomia, devendo ser previamente divulgado. Inciso 3. Misto, combinando os sistemas fixo e flutuante. Parágrafo 2º. Todos os multiproprietários terão direito a uma mesma quantidade mínima de dias, seguidos durante o ano, podendo haver a aquisição de frações maiores que a mínima, com o correspondente direito ao uso, por períodos também maiores.